Olá, cliente Pacto, tudo bem? Meu nome é Moisés e hoje nós vamos falar a respeito de mais um recurso incrível do sistema Pacto, que é o plano de crédito. Mais especificamente, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o plano de crédito não cumulativo. Mas se você quiser saber um pouquinho mais a respeito desse plano de crédito e de outros tipos diferentes de plano de crédito, basta a partir aqui de qualquer tela do sistema, você clicar nessa setinha, que é da nossa central de ajuda, e aqui você fazer uma busca por plano de crédito. Então aqui nesse campo você coloca plano de crédito, depois dá um Enter e o sistema já vai te mostrar várias coisas a respeito de plano de crédito. Você clica em cima daquele artigo que melhor se relacionar com a sua dúvida e pronto, você já vai conseguir acessar ali toda a informação necessária, ok? Mas bora voltar lá para o nosso vídeo que é de plano de crédito não cumulativo. Para isso, eu vou lá para o sistema Pacto novamente. Pronto, já voltei aqui. E a partir da nossa tela inicial, eu vou vir aqui na lupinha e digitar plano. Então, vou colocar aqui. Logo em seguida, eu clico sobre a opção de plano e vejo que o sistema já nos direciona para uma outra tela. Nessa tela aqui, o sistema me mostra todos os planos já existentes, já cadastrados. Porém, no caso, eu quero cadastrar um novo plano. Por isso, eu vou vir aqui em Novo Plano. Logo em seguida, dentro aqui do espaço de plano de crédito, eu clico sobre Cadastrar Plano. Feito isso, o sistema já me trouxe aqui para essa tela e aqui eu vou preencher os dados básicos do meu plano, como, por exemplo, o nome. E aqui eu coloquei plano de crédito não cumulativo. O nosso tipo de plano que já foi definido no passo anterior. Nós temos aqui o produto padrão para gerar parcela, que sempre vai ser plano. Nós temos plano ativo a partir de, ou seja, a partir de que data eu posso fazer vendas desse tipo de plano que eu estou cadastrando agora. Eu também tenho permite matrículas e rematrículas até, ou seja, qual que é a data limite para eu fazer uma nova venda. Da mesma forma, eu tenho aqui permite renovação até, ou seja, para aquelas pessoas que já adquiriram esse plano, até que data eu posso fazer as renovações. Então, a gente define tudo isso aqui. Aqui na parte de baixo, a gente tem as configurações avançadas. Então, vou clicar aqui. Já que nas configurações avançadas, nós temos algumas como acessos semanais. E aqui nos acessos semanais, você define quantas vezes por semana o cliente pode passar na catraca. Mas muito cuidado, por quê? Porque se você trabalha com contratos concomitantes, eu recomendo fortemente que você não mexa nessa configuração, porque pode te causar aí algum problema, algum estresse com seus clientes, visto que o sistema não vai fazer a distinção entre os planos. Então, se você colocar aqui que o limite são 3 vezes, o cliente vai poder passar apenas 3 vezes na catraca, independente dele ter um plano, 2 ou 3. Então, se você usa concomitante, não mexe aqui. É a dica que eu dou. Continuando, eu tenho convites. Então, se a sua empresa permite que o cliente traga convidados, a fim, lógico, de aproveitar daquele serviço que você oferece e de levá-los a conhecer a sua empresa, você informa aqui quantos convites por mês cada cliente terá direito a emitir, né? Ou seja, quantos convidados por mês aquele cliente poderá trazer. Continuando, eu tenho vendas online, então aqui eu defino se o plano será vendido ou não no meu site, caso você trabalhe com vendas online da Pacto. Eu tenho a opção de disponibilizar a venda desse plano pelo totem, ou seja, pelo autoatendimento. Eu tenho a opção de marcar que esse plano é bolsa, ou seja, marcando isso aqui, independente da configuração que eu faça posteriormente, a venda do plano sempre será com o valor zerado. E por último, eu tenho a comissão. Então, estando isso aqui marcado, o sistema vai gerar comissão de acordo com as taxas que já foram previamente cadastradas lá no seu módulo ADM. Se isso aqui estiver desmarcado, o sistema ignora todas as vendas desse plano específico na hora de gerar o relatório de comissão para consultor, tá bom? Fez qualquer alteração que gostaria? Salva as configurações e pronto. A gente já voltou aqui para a tela inicial. Aqui ainda na tela inicial, eu quero marcar essa opção, crédito não cumulativo. Então, eu venho aqui e marco, e logo em seguida eu vou avançar. Avançando, a gente veio para a parte das modalidades, e aqui eu vou vir em adicionar linha, e logo em seguida eu vou adicionar todas as modalidades das quais o cliente terá direito. E nesse tipo de plano especificamente,
quando você adiciona várias modalidades, o cliente não vai ter a opção de escolher qual que ele quer na hora da venda. Pelo contrário, adicionando várias modalidades, o cliente terá direito a fazer todas essas modalidades pela quantidade de créditos que foi vendida, tá bom? Então, muito cuidado. Aqui, ao informar as modalidades, você não escolhe. Todas que forem informadas, o cliente terá direito. Então, eu vou vir aqui informar algumas ou alguma. Então, é só ir ali colocando. Coloquei essas duas. Sempre que você preenche alguma coisa, você clica aqui nesse disquete para salvar. E aí, pronto. Já adicionei duas modalidades. Vou vir aqui e avançar. Fazendo isso, eu defino se meu plano vai trabalhar com 48 ou 52 semanas anuais. Nesse plano aqui, que é plano de crédito não cumulativo, você sempre vai marcar 52, que é para evitar de ter problemas na virada do mês, visto que você define uma quantidade de créditos por mês e acabando essa quantidade, o cliente só volta a acessar na virada do mês. Porém, se tiver configurado 48, essa virada do mês dentro do sistema pode não corresponder com a realidade. Então, nesse tipo de plano, sempre vai marcar 52. Coloquei aqui, agora eu vou adicionar as minhas durações, valores, etc. Para isso, eu venho em adicionar linha e vou clicar. Logo em seguida, eu defino o período de acesso, eu defino quantos meses, quantos períodos eu quero vender e, por exemplo, eu quero fazer a venda de 5 meses, 5 períodos, digamos assim. Logo em seguida, eu poderia colocar uma quantidade extra de dias, não me interessa, mas se você quiser, você pode informar. Continuando, eu informo o número de parcelas. Então, para um plano que eu estou vendendo com uma duração de até 5 meses, quantas parcelas eu quero colocar? Eu, por exemplo, quero colocar até 5 parcelas. Continuando, eu tenho aqui o tipo do horário. E aí nós temos algumas opções, como livre, livre obrigatório marcar turma e horário da turma, tá bom? O que eu particularmente recomendo? Eu recomendo que você trabalhe com livre ou livre obrigatório marcar turma. Qual que é a diferença entre eles? Dentro do horário livre, o cliente vai poder acessar a sua empresa em qualquer dia e qualquer horário. E aí, a cada vez que ele faz um acesso, ele perde um crédito. Dessa forma, ele vai gastar os créditos dele de uma forma mais rápida e assim você consegue fazer uma renovação antecipada, uma renovação um pouco mais rápida também. E dessa forma também ganhando mais dinheiro. A segunda opção que eu recomendo é o livre obrigatório marcar turma. Então, nesse caso aqui, você vai trabalhar com aulas coletivas. E aí o cliente também pode ir a qualquer dia e qualquer horário que ele quiser, desde que ele entre no aplicativo e reserve vaga em alguma aula coletiva que você ofereça. Se você escolher o horário da turma, você terá que fixar ele em algum horário de turma e aí você perde um pouco desse dinamismo. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, livre obrigatório marcar aula. Logo em seguida, eu vou informar a quantidade de créditos mensais. Então, aqui eu estou definindo quantos créditos por mês e não para o plano inteiro. E eu vou colocar 15, por exemplo. Logo em seguida, eu defino o valor de cada um dos créditos. E aí eu vou colocar, por exemplo, R$10. Feito isso, eu vou vir aqui no disquete e salvar. Além dessa duração, né, desse valor aqui, desse pacote, digamos assim, se você quiser, basta vir aqui em adicionar linha e acrescentar outros pacotes de duração, outros pacotes de créditos, etc. Como que funciona o cálculo aqui? Uma vez que a gente já configurou, deixa eu só passar algumas informações muito relevantes para esse plano. A primeira delas é a forma com que ele vai funcionar. Por quê? Porque ele é um plano de crédito não cumulativo. Então, eu vendo uma quantidade de créditos para cada mês. No meu caso aqui, foram 15 créditos e a duração foram 4 meses. Então, como que o sistema vai se comportar? Como que esse plano vai se comportar? Ele vai se comportar da seguinte maneira. Para cada mês, o cliente terá direito de usar até 15 créditos. Se ele usou aqueles 15 créditos e o mês ainda não acabou, ele vai ficar barrado na catraca até a virada do mês seguinte. Então, vamos supor que todos os dias ele foi lá na empresa e utilizou um crédito. Então, no dia 15 do mês, o crédito dele vai acabar para aquele período. E aí ele vai ficar barrado do dia 15 até o dia 30, 31, e na virada do próximo mês, ele terá mais 15 créditos para utilizar. E aí o sistema vai fazendo isso até chegar no último mês. Lá no último mês, assim que ele utilizar o último crédito,
o sistema automaticamente encerra o plano. E aí você vai lá e faz a renovação. Então esse é um detalhe muito importante a respeito desse tipo de plano em específico. Uma vez que a gente já entendeu aqui como que ele funciona, eu vou avançar. Então cliquei ali para avançar e agora eu vou adicionar os horários de acesso à catraca, tá bom? E aí, sempre que você adicionar ali ou horário livre ou horário de turma, naquela tela anterior, eu recomendo que aqui você coloque horário livre, para não ter nenhum tipo de divergência. Então, vou vir aqui em adicionar, selecionar horário livre, salvar no meu disquete e avançar. Logo após isso, nós viemos aqui para a tela de produtos e serviços, onde eu consigo adicionar, por exemplo, taxa de matrícula, rematrícula, e para isso eu clico no lapisinho, faço aqui a edição do valor, por exemplo, R$20 de matrícula, logo em seguida eu clico no meu disquete para salvar essa alteração. Além de alterar essas taxas padrões, eu posso acrescentar produtos, seja para venda obrigatória, seja para sugestão de venda na hora do lançamento do plano. Para isso, você vem aqui em adicionar linha, seleciona o produto que você quer adicionar, por exemplo, uma avaliação física, e aí quando você selecionar o produto, o sistema já vai te trazer o valor cadastrado lá na tabela de produto. Porém, dentro desse plano em específico, você pode alterar esse valor, seja para um valor maior ou menor. No meu caso, eu quero manter realmente aqui o valor padrão. E agora eu tenho uma opção, que é tornar essa venda obrigatória ou não. Então, se eu marco esse checkbox, a venda será obrigatória. Se eu deixo ele em branco, a venda será apenas uma sugestão. No meu caso, eu vou deixar em branco, vou vir aqui no meu disquete e salvar. Feito isso, eu vou avançar. Chegando nessa tela, eu vou decidir algumas coisas, como, por exemplo, o modelo do contrato, ou seja, qual é o texto que o cliente vai assinar ao fazer a compra desse plano. Eu vou escolher esse contrato 2021, mas você pode escolher aquele modelo que melhor se adeque à sua necessidade. Logo em seguida, eu vou informar o percentual de multa para cancelamento, e aqui nós estamos falando de multa em cima do valor contratado e não utilizado. Então, se a pessoa comprou 80 créditos e utilizou 20, o cancelamento, essa multa de cancelamento, será em cima dos 60 que ela contratou e não utilizou. No meu caso, eu vou deixar essa porcentagem em branco. Logo depois, nós temos que configurar o produto da taxa de cancelamento, que é um valor fixo para despesas de rescisão contratual, então despesa com cartório, transporte, etc. De modo geral, costuma-se utilizar aqui custo administrativo do cancelamento. Logo depois, nós temos aqui a opção de dividir o valor da manutenção nas parcelas. Então, se a gente tivesse colocado ali vários pacotes e o cliente houvesse comprado um pacote com valor um pouco mais baixo e depois de certo tempo ele quisesse alterar para um pacote um pouco mais elevado na questão do valor, seria possível e aí o sistema iria gerar uma taxa, que é a diferença daquele valor contratado para o novo valor, referente ao período que ele vai utilizar naquele novo valor. E aí, se você vier aqui e marcar essa opção, será possível pegar essa taxa e diluir entre as próximas parcelas. Se isso aqui estiver desmarcado, o sistema vai gerar uma única cobrança para o cliente fazer o pagamento. Então, define-se aqui como pretende trabalhar. E logo mais abaixo nós temos novamente o botão de configurações avançadas. E eu vou clicar aqui porque temos algumas configurações novas que não tinham sido vistas lá da primeira vez. Uma delas é a configuração de férias. Então aqui, depois que eu já adicionei as minhas durações, se eu quiser, eu posso adicionar um período máximo de férias para cada uma delas. Para isso, você clica no lapisinho, informa e depois salva. Além das férias, nós temos aqui data de pagamento, então aqui você consegue configurar o seu prorata. Nós temos opções de renovação automática e dentro da renovação automática, várias outras subconfigurações. Nós temos a opção de parcelar pela operadora, cobrar matrícula separada, cobrar produto separado e até mesmo informar um desconto caso haja renovação antecipada. Lembrando sempre que esse desconto precisa estar previamente cadastrado, ok? Fez qualquer alteração, salva configurações. Aqui a gente já havia definido tudo, então eu vou avançar.
Avancei e cheguei na minha tela de condições de pagamento, que é a última tela aqui do sistema. Então, aqui o sistema me mostra todas as durações, que no caso foi apenas uma, e as condições de pagamentos existentes dentro dessa duração. Se você quiser, você pode excluir alguma condição, adicionar, fazer alteração, colocando acréscimo ou redução de valor, né, etc. No meu caso, eu vou manter como está e vou apenas concluir. Prontinho, já concluí meu plano, já posso fazer as vendas normalmente, etc. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero ter ajudado e até a próxima.